Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje trabalhar essa questão aqui, gente, ó, separação de misturas heterogêneas. Mas antes, vamos dar aqueles avisos, né? E vamos começar o aviso, né? Lembrando a vocês que vocês precisam entrar na nossa aula ao vivo, pessoal. Vão lá na escola, peçam ao gestor, aos coordenadores, ao pessoal de secretaria, o número de matrícula de vocês. E com a matrícula e a data de nascimento de vocês, dia, mês e ano com os 4 dígitos, vocês vão poder, olha, entrar na nossa aula, né, ao vivo. Billy vai colocar aí pra gente, né, os 2 QR Codes. É só apontar aí, gente, para um desses QR Codes e vocês vão poder participar, questionar no ao vivo, responder questionamentos, conversar com a gente. É um bate-papo bem legal. Mas, enquanto vocês não estão conseguindo, vocês vão poder rever essa aula no YouTube. Lembrando, gente, que no YouTube vocês podem sim discutir com a gente através do chat. Então vai lá, deixa perguntas, coloca a resposta, coloca informações, traz curiosidades para a gente. E se estiverem gostando, dê um likezinho lá na gente, não é isso? Agora, para a nossa aula ficar bem mais interativa, né, nós contamos aqui, ó, com a nossa querida Helena, que está aqui, gente, se esforçando para levar a nossa aula para todos vocês, através da língua brasileira de sinais. Então, Helena está ali, olha, fazendo todo esse movimento para tornar nossa aula mais acessível, ou seja, para que todos possam participar. Mas ainda temos aviso. O aviso agora é em relação ao mês de junho. Junho, mês de conscientização. E aí nós já vimos que tem muita coisa. E a cada semana nós vamos estar dando ênfase a alguns pontos. E aqui o que nós vamos falar é a respeito da doação de sangue, né? Amanhã, dia 14, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aí, para a gente falar do doador de sangue, a gente vai falar que essa questão de doar sangue, de salvar vidas, de ajudar, né, a salvar vidas, tem tudo a ver com alguns problemas que as pessoas, né, lá nos hospitais sentem necessidade por conta de uma cirurgia, por conta de um acidente, porque perdeu sangue. E lembrando, gente, que um doador, ele pode ajudar na vida de várias pessoas, porque no nosso sangue, que faz parte do nosso tema hoje também, né, ele tem vários elementos. Então, a partir desses elementos, eu posso, né, os médicos, eles vão pegar o meu sangue, se eu sou uma doadora, e vão aproveitar as hemácias, né, os glóbulos vermelhos para uma pessoa, os glóbulos brancos, que são os leucócitos para outra, o plasma, as plaquetas. Então, o sangue, a gente às vezes não está doando esse sangue para uma só. A gente pode estar salvando e ajudando a salvar muitas vidas. E aqui eu conto com vocês de levantar essa bandeira aí na família de vocês, para os adultos, não é? Dizendo, vão lá no Hemop, vão fazer a doação de sangue, serão bem recebidos. E ainda tem uma cortesia de um lanche no final. Veja que legal. Então, é muito importante, além de fazer uma boa ação, vocês também vão sair lá, né? Viu, adultos que estão nos assistindo, com um lanchinho bem preparado, caprichado para vocês. E aí, falamos ainda na questão aí do fogo, gente. Combate a esses fogos de artifício. Vamos ver, levantar essa bandeira, uma outra bandeira que com fogo não se brinca. E os fogos trazem complicações para todos, né? A questão aí de queimaduras, de mutilações que acontece devido ao uso de fogos. E para a gente, né, incrementar mais ainda e falarmos agora da vacina, eu vou chamar a professora Cláudia, que vai dar as boas-vindas a vocês e vai falar a respeito da vacina. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, boas-vindas a todos vocês. É um prazer estarmos aqui com mais uma aula de ciências. E a questão da vacina, minha gente, está aí para completar o esquema vacinal. Já vimos que abriu para a 4ª dose a partir de 50 anos, a primeira dose de reforço a partir de 12, e também o esquema vacinal da vacina da gripe e de sarampo. Então, procurar agendar a sua vacina, completar seu esquema vacinal, porque, como dizemos sempre, a prevenção é tudo. Então, devemos conscientizar toda a nossa
família. E a questão da doar sangue é um gesto solidário, realmente. Os bancos de sangue estão com pouco sangue. Quando a gente liga um pouquinho aos fogos também, muitos acidentes acontecem nessa época e às vezes, na maioria das vezes, precisa de sangue também. Então, pessoal, vamos também incentivar essa questão de doação de sangue, não é, professora? Pois é, Cláudia, que bom, não é? A gente saber que a gente pode contar aí com todo o serviço aí da equipe de saúde. Então, vale a pena aí conversar com os adultos da nossa casa e incentivar aí para que eles levem vocês. E nós adultos aqui a incentivar outros adultos a tomarem a vacina e estarem com o cartão de vacina em dia. Mas agora a gente vai rever rapidinho o que nós vimos na aula passada. E digo a vocês que essa aula está lá no YouTube e vocês vão poder rever quantas vezes quiserem. Então, se achou essa aula interessante e diz, mas eu precisava ver essa aula anterior para entender melhor. Aí vai lá e assiste a aula, ok? Então, nós falamos a respeito dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos, que os fenômenos físicos, né, as substâncias, elas mantêm as características, elas mudam apenas a forma, mudam de lugar, mudam de estado físico. Já os fenômenos químicos, não. A gente não consegue voltar. Uma vez o papel queimado, então não tem como a gente voltar atrás. Eu vou ter cinza, eu vou ter luz, eu vou ter calor, e assim outros e outros exemplos, né? O que é que nós temos mais? Nós falamos a respeito de mistura homogênea e heterogênea. Inclusive, a nossa aula hoje é para falar de separação de misturas heterogêneas. Na próxima é que nós vamos ver a homogênea. Lembrando aí que vão apresentar fases. Essas que nós vamos trabalhar hoje, as heterogêneas, elas apresentam fases, mais de uma fase. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer para separar. Lembrando que todas essas, né, esses exemplos que eu vou dar aqui, a gente faz no nosso dia a dia. É feito também nas indústrias, né? Tanto a indústria de cosméticos, como a indústria de alimentos, faz parte aí, de alguma forma, do nosso dia a dia. O que é que nós temos mais? Nós falamos também de transformações químicas, que as substâncias, elas se transformam. E quando elas se transformam, elas precisam muitas vezes de alguns agentes, né? Que é a questão aí da ação da luz, a ação do calor, a ação da mecânica, a ação da corrente elétrica. Então, são muitas ações para que ocorra uma transformação química. E essas transformações químicas vão partir aí da mistura dessas substâncias. Então, foram esses pontinhos aí que nós selecionamos para que vocês pudessem sentir um gostinho do que foi a aula anterior. E agora a gente vai trabalhar com a separação de misturas heterogêneas. E aí está sendo dito que as misturas heterogêneas, elas são uma ação mecânica. A gente vai ver que a gente vai ter que manusear, a gente vai ter que ter instrumentos para fazer isso aí, né? Mas lembrando que nós vamos ainda para as experiências, e quando a gente fala de experiência, é preciso saber que tem instrumentos, que tem substâncias, né? E que também a gente pode anotar. E essa anotação é através de um gênero textual chamado relatório. E no relatório é bem parecido com uma receita, não vou dizer que é igual, uma receita de um bolo, uma receita de um alimento. Tem a lista de ingredientes, tem os procedimentos, né? Como fazer. Agora, no bolo a gente já tem um resultado. E aqui na experiência também a gente precisa de resultado. Só que existem outros, a gente analisa, a gente levanta a hipótese, o que é que pode acontecer, o que não pode. Mas agora nós vamos realizar alguns desses experimentos aqui. Nós vamos, com todo esse material que eu tenho hoje aqui na mesa, a gente vai brincar e aprender, né, alguns, vamos dizer assim, conceitos de separação de mistura. À medida que eu vou mostrando na tela, eu vou mostrando aqui algumas na prática, as que forem possíveis. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Então, é hora da experiência, é hora de prestar atenção, né? Lembrando que vocês já têm aqui essas experiências comigo, então não é necessário vocês fazerem, porque muitas vezes vai precisar de gastar alguns alimentos, né? Misturar alguma coisa que depois a gente não vai conseguir separar tão bem para ser reutilizado. Mas aqui vem algumas dicas que, através de separação de misturas heterogêneas, vocês podem ajudar a mãe em casa antes dela preparar alguns tipos de alimento, né? Então, vamos ver o que é que nós temos aí. Qual é a primeira? Gente, a primeira é a catação. Veja que interessante, né? A catação, ela separa substâncias sólidas de outras substâncias também sólidas,
né? E é feito de forma manual. Ou recorremos a alguns instrumentos, como colher, né? Como pinça. E aqui, para a catação, eu trouxe para vocês, né? Uma porção aqui de feijão, onde a gente vai poder simular aqui uma catação. Como assim, professora? Então, muitas vezes é colocado na mesa lá da cozinha, né? Uma porção aí do feijão, o feijão que vai ser preparado, e a gente vai começar a catar aqueles grãozinhos que não deveriam estar, pedacinho, às vezes é pedra, pedacinho de madeira, casca também do feijão, alguns grãos que a gente vê que não tem condições de continuar aqui, para que o alimento fique bem preparado, bem saboroso. Então, a catação é uma forma da gente separar aquilo que a gente não quer. Lembrando, né, e vamos dar a dica, eu acho que a mãe de vocês disse, não é preciso jogar fora as bandinhas. Elas vão ajudar muito para engrossar o caldo. Agora, já essa casquinha só vai preencher aqui espaço. Então, a catação é uma forma, né, de separar a mistura heterogênea. E na mistura aqui que eu estou falando, é a questão aí do feijão e alguns grãos, né, que vem junto. Então, esse foi o primeiro, né, o primeiro tipo. Vamos ver o segundo. Decantação. Na decantação aí, a gente pode ver alguns que faz parte do nosso dia a dia. Mas primeiro vamos ver aí a explicação. Separar as misturas, água, areia e óleo, pela diferença de densidade e a miscibilidade dos componentes, porque existem substâncias que não se misturam, né? Eles não conseguem se misturar. É o caso aqui, eu vou trazer aqui um pouquinho para trás para dar ênfase a quem eu estou mostrando, que é esse aqui, ó. Areia, água e óleo. Então, aqui, eu estou mostrando a vocês que seria bem interessante, ó, a areia, em alguns pontos ela está com maior concentração, a água e o óleo. Então, aqui, ocorreu a decantação. A areia poderia ter sido colocada por último, mas ela vai lá para o fundo. E aí eu trouxe a jarra, mostrando também a questão aí de sucos, que a gente percebe bem a presença aí dessa decantação no momento que a gente está preparando, ou deixa o suco pronto lá na mesa ou lá na geladeira, ok? Então, vimos mais um, que foi a questão aí da decantação. Vamos ver o que nós temos mais. Flotação. Veja esse como é interessante. A flotação, eu acredito que vocês já ouviram falar na questão da água, né? Em uma das etapas vamos dizer assim, da limpeza da água, no processo aí de purificação da água lá na estação da Compesa, o que é feito? Essa água ela começa a receber flocos de ar e essa mistura aí vai fazer com que alguns grãos mais leves fiquem na superfície. Mas para demonstrar aqui, eu trouxe essa representação, ó, que é a areia, a água, e eu coloquei aqui orégano, que poderia ser pó de madeira, que no exemplo aqui está falando de serragem, né? Eu não consegui aí passar numa serralharia para dar uma olhadinha, ver se a gente pegava um pouquinho de pó de madeira, então eu botei aí o orégano para a gente ver. Vamos dizer assim, eu estou com a areia misturado com o pó de madeira, ou o orégano. E agora eu quero separar. O que fazer? É só introduzir a água. Então, o que vai acontecer? O mais leve, a tendência dele é subir e facilmente, com uma colher, eu poderia colher todo o grãozinho aqui, ó, né? No caso aqui do orégano ou do pó de madeira. Então, esse foi mais um. Vamos ver o próximo? Agora a gente vai ver a questão da centrifugação. Quando eu falei hoje a respeito, né, do doador de sangue, o sangue que é coletado nesses tubinhos, ele vai para um equipamento como esse, que vai ser agitado, que vai sofrer aí um processo, né, de rotação. E aí o que vai acontecer? Com essa agitação, vai separar a parte líquida da parte sólida. Isso acontece, né, nos locais onde ocorre o recolhimento de sangue, para poder separar e mandar para os pacientes a substância ou as células corretas. Vamos dizer, se vai plasma para um, se vai leucócito para outro, se vai hemácias para outro.
e o próprio plasma, que é como se fosse a parte líquida aí do sangue. Mas o que é, professora? Vamos ver o que é. Vamos ler comigo? É o processo de separação de mistura feita por um aparelho, o centrifugador, que faz a separação dos componentes via sedimentação dos líquidos immiscíveis de diferentes densidades. E para fazer uma simulação aqui, eu trouxe, né, que aqui é uma representação como se fosse uma centrífuga. O que é que eu faço? Eu coloco as folhas da alface aqui dentro. E o que eu quero? Eu lavei, né? Está bem lavadinho. Então, agora eu quero secar. Então, através aqui desse movimento bem parecido com esse aí da centrífuga do sangue, eu vou conseguir. Então, aqui, eu não trouxe por uma questão também de higiene. A gente não ia trazer o alface, né? Estragar, e depois vai ter que consumir em pouco tempo. Então, aqui eu trouxe só para vocês como é que funciona. Então, aqui é um exemplo de uma centrífuga, e o objetivo dessa centrífuga é separar a água das folhinhas lá do alface, tá certo? Então, vimos mais uma, vamos ver a próxima. O que é que nós temos mais? Nós vamos agora para a filtração. Talvez a filtração seja o mais conhecido, junto com a catação, o mais conhecido de vocês. Como assim, professora? Porque aí a gente tem vários tipos de filtro, né? Aqui, ó, um coador de café, que a gente também está vendo aí que esse coador tem um papel aí do filtro. Eu trouxe outros filtros para que vocês... deixa eu ver aqui está bem? Para que vocês vejam que tem, ó, essa partezinha que ao ser colocada, né, é uma forma da gente reaproveitar e não usar aquele filtro de papel. Então, existe no comércio esses filtros que a gente vai poder reutilizar, é só lavar. E aqui eu trouxe também, né, bem charmosinho, ó. Acredito que vocês já devem ter visto, que aqui eu tenho, ó, quando você quer fazer apenas uma xicrinha aí de café, então eu vou colocar o pó aqui e aqui eu vou esperar, né, essa questão aí da filtração. Mas o que realmente, professora, vamos ler comigo, gente? Depois de ter visto a representação aqui, quando possui duas ou mais fases, né, que representam pelo menos dois componentes em estados diferentes, como é o caso do estado sólido e do estado líquido. O que eu estou mostrando aqui a vocês é a questão aí do café, né, e a água, e a gente tem aí a questão do pó, né, filtrado, que a gente também diz numa linguagem aí que foi coado, né, o café coado. Então, o que é que nós temos mais, pessoal? Vamos ver aqui. A peneiração. Também acredito que a peneiração é uma que também faz parte. Algumas pessoas, a preparar um bolo, não gostam de utilizar, né, a farinha sem estar peneirada. Também na construção, a areia, muitas vezes vem uma areia bem misturada, e para fazer alguns acabamentos, o pedreiro quer uma areia bem fininha. Então, aqui nós temos, eu estou aqui com alguns grãos, e eu estou separando algumas sementes através dessa peneira, né? A peneiração. Então, estou mostrando aqui a vocês, né, esse tipo aqui de peneira. E aqui eu tenho alguns tipos de grãos, e os grãozinhos menores é que vão passando, né? Então, aí é bem interessante a questão aí da peneiração. Em que consiste, né? Consiste em peneirar as substâncias para separar os componentes sólidos. A mais grossa fica retida na peneira, já a mais fina passa pelos furinhos dela. Então, é isso que a gente quer. Vamos dizer, professora, sempre a gente vai peneirar para querer o mais fino? Não. Você pode também querer o mais grosso, né? Vai depender aí do que você está trabalhando, a indústria está fazendo, né? A questão aí do pedreiro também. Vamos dizer que ele queira fazer uma areia mais grossa, então ele quer eliminar a fina. Então, aí é um processo também de separação. O que é que nós temos mais? A separação magnética. Esse aqui talvez não faça parte, não é, do nosso dia a dia, mas, vamos dizer, né, vamos começar a procurar. Então, às vezes, tem lá na caixa de ferramentas, né, às vezes o pai está querendo pegar alguns parafusos, porcas, pequenos pregos, e aqui a gente está mostrando a vocês que através, né, desse tipo de separação magnética, que é a utilização de um ímã, então a gente vai passando o ímã e ele vai, né, o que não for metal, vou botar de volta aqui para a gente pegar isso aí bem legal, tem até uma tampa,
né? Imagine que eu tivesse no meu estojo um monte de clipes, mas tivesse um monte de papel. Eu estou com pressa, quero um clipe. Se eu tivesse um imã na hora, ia facilitar. Vejam aqui, pessoal. Né? A questão aí de facilitar e pegar aí a questão do que é metal em relação aí, ó. A tampa e os clipes vieram. E aqui eu dou uma dica a vocês, né? Quando vocês estiverem ajudando o pai de vocês, se a caixa de ferramenta está com um monte de coisa solta, mas você está querendo pegar uns parafusos, uns preguinhos, então se tem um imã, vai lá, passar por cima e rapidinho vocês vão colher. Então, agora vamos comigo ler a questão aí de separação magnética. Vamos lá? Então, aí na separação magnética, vejam, é um processo de separação de misturas sólidas em que um dos componentes é um metal atraído por um ímã. Então, talvez aqui na representação nossa, foi uma representação bem, não é, bem simples, mas será que na indústria, né, será que na grande, vamos dizer assim, grandes produções, esse tipo de separação é importante? Porque até no exemplo que eu trouxe para vocês foi com preguinhos, né? Foi mostrando aí o ímã e alguns preguinhos para facilitar, porque eu estou trazendo muito do dia a dia. Mas a gente tem que começar a parar para pensar que além do dia a dia, a gente pode ter esse tipo de representação, né, vamos dizer assim, em outros locais que não fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte aí, principalmente aí da indústria. E aí a indústria que trabalha com metal, não é isso? Então, essa foi a separação magnética. O que é que nós vamos ter mais? Em relação ainda à separação de misturas heterogêneas. Ventilação. Eu não sei, né? Eu agora vou chamar até a professora Cláudia, porque eu acho que esse exemplo aqui, Cláudia, fez parte da gente ver, né, lá no interior, até mesmo nas calçadas, os agricultores que juntavam muito grãos e iam para a calçada e ficavam lá jogando essa peneira para cima. E o que é que acontece, né? Diz aí, Cláudia. Então, fez parte da nossa infância, né? E colhia-se o feijão, colocava para secar o feijão, porque para debulhar era muito feijão. Depois batia um pouquinho o feijão, né? Tirava aquela parte maior de folha, colocava numa peneira e jogava assim para cima para sair o restante das folhas. E ainda se não tivesse o vento, o agricultor ainda soprava um pouquinho, né, professora? Levantava, soprava, com certeza. ajudava. E aí ia ficando só os grãos de feijão. Então, isso aí acontecia com muitas vezes, né? Diariamente, os agricultores faziam isso. E fez parte da nossa infância no interior, né, professora? Pois é, Cláudia. Eu procurei uma imagem que fosse assim, bem saudosa. À medida que ele vai jogando os grãos, né, o vento vai se encarregando de ajudar, pessoal, a separar essa mistura. Mas isso também acontece com o pedreiro, né? O ajudante de pedreiro, o pedreiro, eles estão lá, olha, muitas vezes também jogando ali grãos. E o objetivo é ter a ajuda de uma corrente de ar. Vamos ver o que é que eu coloquei para vocês, para a gente ler e aprender aí a partir dessa leitura. Vamos lá? Ventilação. É utilizado quando os sólidos que formam a mistura possuem densidades diferentes. Nesse caso, passa uma forte corrente de ar pela mistura e menos denso, no caso, né? O menos denso é arrastado pelo vento e separado dos mais densos. Então, o que é que acontece aí? É o vento ajudando. Acredito que se tiver isso na indústria, vai ter que ter um grande ventilador para poder fazer. Mas isso, gente, é muito comum no campo, né, e nas cidades de interior, como a professora Cláudia disse. Colhe o feijão, coloca para secar, seca esses grãos, né? Esses grãos não, ainda que estão aí, que elas estão ainda nas bases, que, à medida que o sol vai aquecendo, seca, desidrata bastante, ele bate com um pauzinho, como se fosse um cabo de vassoura, fazendo com que esses grãos saiam, e aí a gente vai ter esses grãos juntos e essa peneira jogando aí para cima, que a gente aqui está matando um pouquinho a saudade da infância. Mas além da ventilação, vamos ver outro. É a dissolução fracionada. Isso aqui é uma curiosidade. É uma técnica utilizada para fazer a separação de misturas heterogêneas que são formadas com mais de 2 sólidos. E aí eu quero que vocês observem bem a imagem, que aí nós temos a questão do petróleo. Então, com a captura do petróleo, essa questão bruta,
olha o que vai acontecer numa destilação fracionada. Então, aí a questão do aquecimento, né? E vamos dizer, essa matéria-prima, elas vão ser importantes para a produção de N, né, produtos. A questão aí do gás, o gás de cozinha, a questão de uma quantidade de substâncias, né? Muitas vezes aí com a questão aí do símbolo, né, de radiação, para a gente ver química, combustíveis, não só o combustível comum, a gasolina, mas até combustível para avião, a questão aí do óleo diesel e de outros componentes, até asfalto, gente, sendo feito a partir aí dessa dissolução fracionada. O que é que nós temos ainda? Nós temos ainda, nesse finalzinho, o que é que a gente não pode esquecer? O que é que tem na aula de hoje que a gente não pode esquecer? Vamos lá? Saber que a mistura é a associação de duas ou mais substâncias cujas propriedades permanecem inalteradas. Ainda outra coisa, o processo de separação de mistura pode ocorrer de várias formas. E o método a ser utilizado depende do tipo de mistura. E, por fim, os tipos, né? Métodos de separação de misturas heterogêneas. A catação, a flotação, a decantação, filtração, peneiração, separação magnética, ventilação e dissolução fracionária que nós vimos aqui. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir e volto para me despedir de vocês, pessoal. Bem, pessoal, agradecer a presença de vocês. Sabino está aqui conosco, professora, desde a primeira aula, desde o momento que iniciamos. Tem vários alunos, mas a única pessoa que falou com a gente foi Sabino, da Escola Municipal da Iputinga. Um grande abraço, Sabino. Obrigada pela participação de vocês sempre, viu? Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia. Vamos agradecer a Sabino e pedir para ele cumprir o que ele prometeu, que é chamar os amigos. Né? Eu quero ver na próxima aula nossa aqui, Sabino dizendo, olha, professora, fulaninho, 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 fui eu que convidei. Então, por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.